Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. Comunicando. Em Brasília, 19 horas. Boa noite. Goiânia, 7 da noite. Capital, Goiás. Começa de imediato ao vivo o programa A Voz de Goiás na Câmara. Edição única diária das 7 às 8 da noite, de segunda a sexta, do Gabinete 44, o Gabinete da Verdade e da Cidade. Hoje é terça-feira, 25 de abril de 2017. O sexteto pronto no gabinete. Para iniciarmos de imediato mais um balanço diário aqui na Câmara e tudo aquilo que você nunca soube dos bastidores políticos nas esferas municipal, estadual e federal. Senhoras e senhores, jovens goianienses e goianos, meus únicos patrões, brasileiros, meus amigos, minha gente, pelas 22 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, para mais de 10 milhões de seguidores, acessos e alcances, aqui Jorge Cajuru, seu empregado público antipolítico. Exatamente por ser empregado público antipolítico, antes de mais nada e do primeiro assunto de imediato, em um dia, uma terça-feira, de crimes apontados em CPI de forma cabal e de ótimas notícias na sessão da Câmara, aviso, por fineza, já aconteceu um mês atrás, com a revista que me foi entregue de presente pela primeira-dama do estado de Goiás. Até comer a revista eu comi e devolvi. Comida. Não vou comer porque não tenho condições, nem dentes para tal. Exercício bucal. Aqui está. É da FIEG, Federação das Indústrias do Estado de Goiás. FIEG. Envelope. FIEG, Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Por fineza. E aí o desperdício. Para que me enviar uma agenda legislativa deste tamanho e caríssima? Olha aqui. Olha o papel, olha o papel, olha o material. Olha o material. Para quê? Para que enviar a mim, Jorge Cajuru, seu empregado público aqui na Câmara, algo que eu não aceito com CNI, com Federação Nacional da Indústria, aqui. Eu não aceito nenhuma agulha de empresário, de federações, de gente ligada a cartéis, a negócios imobiliários, empresariais. Portanto, Gabrielo Cruvinello e Murilinho, faça com que este presente, esta agenda,
seja devolvida amanhã cedo. O Alexandre até às 10 da manhã entregue lá na FIEG, ok? E por favor, filme, eu quero imagem. Ok, Gabriel? No envelope, devolva e diga que o empregado público Jorge Cajuru, do gabinete 44 da Câmara, agradece, mas devolve. Perfeito? E último aviso, pare, senhora FIEG, de insistir em convidar, porque não tem nada em off comigo. A minha secretária executiva principal deste gabinete, a Lidiane, para passar fim de semana, vocês sabiam já? Victor Campos de Oliveira, Laerte Vasques, não? Convidando a minha secretária executiva aqui do gabinete para passar fim de semana em Pirinópolis, em Goiás Velho, com mordomia, com direito a acompanhante, com hotel, com tudo pago. Você está pasmo. Você não sabia dessa? Hoje tomei conhecimento ao lado da Paloma, nossa estagiária. A própria Paloma também ficou estarrecida. Ô FIEG, vocês estão mal acostumados com outros parlamentares. E eu falo no ar mesmo. E a minha secretária não vai. Ela me conhece e eu conheço o caráter dela. Ela não vai, como nenhum outro assessor meu vai querer passar final de semana com tudo pago em Pirinópolis, em Goiás Velho, em Caldas Novas, em Nova York, em Paris, em Búzios, em Istambul, em Bali, na Punta del Este. Perfeito, dona Federação das Indústrias do Estado de Goiás? De imediato, Cajuru no plenário. São 7h07 da noite, segue o programa Voz de Goiás na Câmara. Hoje, grandes assuntos, bons assuntos, um lamentável embafão do dia, comprovação da corrupção na merenda escolar. Na tribuna, subi para discutir e mostrar aos demais vereadores, em especial as 5 vereadoras, que abraçaram este meu 20º projeto de lei sobre as mães, os seus filhos e filhas nas creches e a amamentação. Manda para o ar. Eu apresento aqui um projeto que tem por objetivo atender reivindicações de mães de crianças de até 12 meses matriculadas em CMEIs, que muitas vezes não possuem condições de voltarem para suas residências em tempo de amamentar seus filhos. Assim, visamos que possam realizar a amamentação no interior das unidades educacionais de forma mais tranquila, sem os transtornos comuns em lugares de maior agitação popular. Dessa forma, garantiremos a devida alimentação das crianças e a possibilidade da interação entre mães e filhos. O ordenamento jurídico determina que seja conferida especial atenção à proteção das crianças. Em relação a este projeto, podemos observar o artigo 6º da Constituição Federal, que elenca a proteção à maternidade e à infância entre os direitos sociais. O artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal número 8069/90, que prevê o dever do poder público de assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos das crianças, dentre os quais são enumerados os direitos à vida, à saúde, à alimentação. E ainda o artigo 9º também do ECA, que prevê o dever do poder público propiciar condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Fundamenta-se ainda este projeto na legislação municipal, a saber, o parágrafo 1º do artigo 241 da Lei Orgânica de Goiânia prevê que a educação infantil tem por objetivo assegurar o desenvolvimento físico, emocional e intelectual e a sociabilização das crianças de 0 a 6 anos de idade. E o artigo 266, que dispõe que o município, na forma da lei, assegurará à criança e ao adolescente com absoluta prioridade
a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à moradia, ao lazer, à proteção no trabalho, à cultura, à convivência familiar e à comunitária. Por fim, as crianças devem receber total atenção da nossa atividade parlamentar. Peço apoio a todos os vereadores e vereadoras, em especial às colegas vereadoras, para que possamos aprovar este projeto que, em minha opinião, é oportuno. Vereador Carlinho Café, com prazer, uma parte. Nobre vereador Cajuru, mais uma vez só para parabenizá-lo pela brilhante atuação que o senhor tem nessa casa, Vereador Carlinho em Café, todos os assuntos. E em relação também à questão do Uber, que no feriado, nesse final de semana, trouxe aí preocupação, eu acho que para a maioria dos vereadores aqui. Discutir sem passar nessa casa. Se é boato ou não, aí é que está a questão de se ter um líder do prefeito nessa casa para que possa realmente trazer os assuntos, não através de secretário, que muitas vezes deixa vereador. Lá ontem tive a oportunidade de ver a Leia Kleber e o Rogério Cruz ficarem horas e não conseguir falar com o prefeito. É inadmissível que vereadores não sejam respeitados. Tem que ter, sim, o direito que a população nos deu para que a gente possa fiscalizar e cobrar. Agora, muitas vezes aqui você faz uma crítica, leva até o prefeito como se você fosse inimigo dele ou da primeira-dama. Essa casa tem que ser respeitada, com certeza. 7h12 da noite agora. Você gostou do vereador Carlinho Café? Você repetiu com certeza? Hein, Vitor? Gostou? Hein? Gostou? Obrigado, vereador. Minha obrigação. Vamos lá, e daqui a pouco assunto Uber, assunto táxi, inclusive um debate aqui neste programa, a Voz de Goiás, na Câmara, entre os motoristas da Uber e taxistas. Daqui a pouco, com exclusividade, aqui nesta edição de hoje, terça-feira, 25 de abril de 2017. Agora, Telecajuru Soluções, atenção, transporte coletivo de Goiânia. Enfim, graças a Deus, um voto a mais. Ou seja, na primeira vez, 15 dias atrás, foram 33 dos 35 vereadores. Hoje foram 34 dos 35 vereadores, 34 que concordaram comigo, com o meu requerimento, minha proposta, onde eu também ouvi o conselho de outros vereadores, como Elias Vaz, o delegado Eduardo Prado, Lucas Quitão, outros e outras, e consegui formatar, creio que um projeto revolucionário, uma ideia inédita para a solução do transporte coletivo, fundamentalmente em Goiânia, porque sou parlamentar de Goiânia. E creio que cada um de cada cidade da região metropolitana de Goiânia deve fazer o mesmo quanto à sua tarifa de ônibus em sua cidade, em função da situação econômica de sua cidade. No caso de Goiânia, o resumo é simples. Quem anda menos de ônibus tem que pagar menos e não mais. E não, a goela abaixo, suportar mais um reajuste de tarifa. Hoje, R$ 13,70. Tem que pagar menos de R$ 13,70 quem vive em Goiânia. Neste assunto, falei, deixei claro ao presidente André Azeredo da Câmara, que hoje, inclusive, vai merecer elogio de minha parte daqui a pouco. E você vai saber o porquê. Eu não só critico, elogio quando tem que elogiar. Faço questão de ser justo e isento. Mas deixei claro para ele, não é possível que agora o senhor não vai apresentar esta decisão que não é minha, é da Câmara. 34 dos 35, só o senhor, presidente André Azeredo da Câmara, que não assinou. 34, maioria massacrante, absoluta. A Câmara quer isto do transporte coletivo. E se houver boa vontade pública, seriedade, honestidade dos empresários do transporte coletivo, não há como discutir essa ideia, repito, revolucionária. Manda pro ar.
Presidente André Azeredo, apenas para ratificar as suas palavras, ou seja, confirmá-las, o vereador Capucena trouxe aqui a mim o telefonema do secretário Felisberto Tavares. É exatamente o que o senhor acabou de dizer, a posição dele em relação à regulamentação, a questão do Uber, a questão do táxi. Portanto, apenas para confirmar e para entregar à sua mesa diretora e ouvir o que eu ouvi 15 dias atrás de Vossa Senhoria, quando o senhor falou, já que são 33 assinaturas, eu vou encaminhar a CDTC. Agora são 34 assinaturas dos 35 vereadores a proposta da tarifa intermunicipal. Eu lhe peço a fineza de entregar. Sim, farei. E fará, por fineza, o mais rápido possível, até porque o relator da CPI do transporte coletivo decidiu espontaneamente entregar amanhã mesmo a CDTC, Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo de Goiânia, porque concordou integralmente e acha que é a melhor solução para a tarifa do transporte coletivo em Goiânia. Eu falo do vereador Anselmo Pereira, que assim agiu hoje, inclusive praticamente forçando a aprovação em plenário hoje. Presidente, está sobre a mesa também, eu quero até, vereador Cajuru, eu quero até ser incúpido a Vossa Excelência, que me permitir, eu gostaria, se há possibilidade, está sobre a mesa, também um requerimento do vereador Cajuru, sobre a questão da CDTC. Como tem a maioria das assinaturas, pode seguir o mesmo rito do ilustre vereador Alisson Lima. Até porque, como eu sou relator da CEI, do transporte, eu gostaria muito de ver esse requerimento aprovado, encaminhado para a CDTC e em seguida encaminhado para a minha comissão. Vossa Excelência poderia incluí-lo na ordem do dia também, porque tem assinatura suficiente. Requerimento, vereador Jorge Cajuru, 06636. Está em votação a inclusão do projeto. Aqueles que forem favoráveis, do requerimento, melhor. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Se forem contrários, se manifestem. Aprovado. Aprovado, portanto, vamos aguardar a posição dos donos do transporte coletivo de Goiânia. Fiscal goiano. Sete e 18 da noite aqui em Goiânia, um abraço do tamanho do estado de Goiás para Lourdes Campos de Goiânia, Humberto Teles de Rio Verde, Rosa Jéssica de Jataí, Gaída Cristine de Goiânia e Evilhena Borges de Goiânia. Agradeço e muito a audiência e por estarem compartilhando este vídeo, esta transmissão ao vivo com o máximo de pessoas, de amigos e amigas. Não tenham noção do tanto que colaboram com esse nosso dia a dia, das 7 às 8 da noite, neste programa Voz de Goiás, na Câmara, no Gabinete 44, ao vivo, e também para os nossos recordes de audiência com seguidores, acessos e alcances na internet mundial. Você vai conhecendo acima de seu vídeo pela direita cada uma de nossas 22 redes sociais. CPI da Secretaria Municipal de Trânsito, a SMT, quinta reunião, e o relator pontual, investigativo, corretíssimo delegado Eduardo Prado, com exclusividade, apresenta aqui neste programa para as nossas redes sociais, inclusive em parceria com as dele, a situação real, ponto a ponto, depoimento por depoimento e principalmente crime por crime que se verificou e confirmou até agora nesta CPI da Secretaria Municipal de Trânsito. Boa noite, delegado Eduardo Prado. Boa noite, Cajuru, boa noite a todos os seguidores do Jorge Cajuru, aos meus seguidores aí das redes sociais, os seguidores que nos seguem em conjunto, enfim, para toda a sociedade aqui da cidade de Goiânia, estado de Goiás e Brasil, e até internacionalmente aí nas nossas redes sociais. Juntando aí, nós estamos aí passando quantos... 10 milhões de seguidores, é muita gente, né? As questões mais graves que nós observamos ontem na comissão que investiga a SMT, primeiramente foi a questão da diretora administrativa, né, Patrícia Duarte. Ela confirmou que a nota fiscal de 4.000 cavaletes foi assinada pela Maria Bernadette quando ela já não estava mais no exercício da sua profissão.
Ao meu ver, isso é ato de improbidade, é ilegalidade, foi feita uma fraude junto à nota fiscal, além de ser um crime também, né, acaba sendo um crime de falsidade ideológica. Então, no relatório, inclusive, essa documentação nós vamos encaminhar para a Polícia Civil, no caso para a DERCAP, para apurar também a situação dessa nota fiscal fraudulenta. O Cleomar, que é o proprietário da JBA, que forneceu os cavaletes para a Prefeitura, no caso para a SMT, afirmou que não tinha controle de entrega, que não fez a entrega de uma vez só, não sabia quem solicitava esses cavaletes para ele na firma e também que produzia esses cavaletes de forma sazonal, ou seja, vez ou outra eles pediam uma quantidade de cavalete, esses cavaletes eram entregues lá, não sabe para quem, não tem recibo, os recibos que comprovavam a questão das entregas dos cavaletes foram rasgados, ou seja, esses cavaletes que eu estou denominando de cavaletes fantasmas, eles só estariam no mundo da imaginação, porque os funcionários disseram que não deram entrada, aqueles que deram retirada, que foram o André, outros que foram inquiridos aqui na comissão, disseram que a senha deles, pessoal, para saída de cavalete foi utilizada de forma fraudulenta. O rapaz que entrega o dono da empresa diz que não tem controle. Houve um pagamento com a nota fraudulenta, 7 mil cavaletes em um ano, sendo que não utiliza isso nem em 10 anos, só se for para cercar o planeta Terra. Então eu como relator da comissão, as coisas mais graves foram as ilegalidades na entrada, não teve entrada de cavalete, a assinatura fraudulenta da senhora Maria Bernadette, que não exercia mais a chefia, no caso da diretoria administrativa, a assinatura dela apostada já em outro cargo, ou seja, não estava investido no cargo, totalmente ilegal. A dona Patrícia, que era diretora, ela disse que sabia do conhecimento dessa assinatura, mas mesmo assim não tomou as providências, porque é uma situação complicada. E a Rejane, que é diretora era da divisão do apoio administrativo, que era responsável pela liquidação da nota, pagamento daquela despesa, ela disse que não se ateve para assinatura. Meu e-mail, delegadoeduardoprado@gmail, manda denúncias, manda para o Cajuru, que nós não tememos nada, porque o meu mandato como síndico de Cajuru, nós devemos a vocês, cidadão. Exemplar delegado Eduardo Prado, relator da CPI da Secretaria Municipal de Trânsito, tudo cabal, crime a crime, havendo justiça, pessoas poderão ir para a cadeia Vou direto ao assunto. As conclusões, aos trabalhos finais desta CPI da Secretaria Municipal de Trânsito, eu não tenho nenhuma dúvida, gente vai para a cadeia havendo justiça. Assim como também nas outras duas CPIs dos 9 anos de Iris Rezende e Paulo Garcia e do transporte coletivo. Agora são 7h23 da noite, 7h23, 3 perguntas com hashtag por fineza a vocês do outro lado, meus únicos patrões. Hashtag SMT, a Secretaria Municipal de Trânsito. Prestaram atenção, ponto a ponto, crime a crime, os depoimentos até agora apresentados aqui e questionados aqui nesta CPI da SMT? Qual a opinião dos senhores, das senhoras e dos jovens? Vai gente para a cadeia? São crimes realmente conforme declarou o relator delegado Eduardo Prado? Qual a sua opinião? Faça o seu comentário por fineza, que é muito mais importante do que o nosso. Segunda pergunta, a questão da tarifa do ônibus em Goiânia sofrer uma redução pelo motivo óbvio de que quem anda em Goiânia de ônibus anda menos e não pode pagar mais. E que cada cidade da região metropolitana de Goiânia tenha a sua tarifa e respeite a situação econômica de cada cidade, porque é claro que há diferença entre viver e trabalhar na capital e em outra cidade vizinha, ou seja, na região metropolitana da nossa Goiânia. O seu comentário muito importante. E por fim, o terceiro questionamento em hashtag também, o projeto de lei que eu apresentei, o 20º, sobre as mães, os filhos e filhas que ficam em creches e o direito delas da amamentação digna. Aliás, mostrei a assinatura das vereadoras neste projeto de lei que
apresentei hoje em tribuna na sessão da Câmara as 5 vereadoras. Faltaram apenas a Leia Clébia, que vai assinar amanhã, e também a Tatiana Lemos. As demais, doutora Cristina, Priscila TJ, Sabrina Garcês, já assinaram comigo, e a maioria dos homens, dos vereadores, no caso, também concordando com este nosso projeto de lei. Cajuru, responde. Um abraço do tamanho do estado de Goiás para o Joabelo Moraes em Anápolis, o Isaac Lima em Goiânia, o Mário Sérgio em Goiânia, a Gersina Monteiro em Goiânia, o Sebastião Custódio em Catalão, Goiás e o Haroldo de Souza em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Agradecidíssimo pela audiência e principalmente por estarem compartilhando este vídeo ao vivo, esta transmissão diária das 7 às 8 da noite do programa Voz de Goiás na Câmara. Nossa satisfação única na história política do Brasil, todo dia a vocês, nossos únicos patrões. Cajuru, seu empregado público antipolítico, e graças a Deus antipolítico, e o Victor, fora do ar aqui, brincou, manda dizer a FIEG que eu aceito um final de semana com minha mulher em Caldas Novas. Faça isso e eu te mando trabalhar em outro gabinete. Sabe qual? Aquele. Entendeu? Aquele que o Murilinho sempre visita, tira fotografia ao lado. Respondendo aos milhares de diabéticos em Goiânia, conforme eu prometi na semana passada, do cumprido e própria voz do proprietário da empresa Ospfar, da empresa FBM, fornecedoras exclusivas de medicamentos como insulinas e bombas de insulinas aos milhares de diabéticos em Goiânia. O Brandão, um dos sócios proprietários, me mandou esta confirmação. Ouçam, diabéticos. Cajuru, bom dia. É Brandão. Ligando para você para te comunicar, te avisar que já está entregue a insulina. 14 mil Lantus e 12 mil da Aprida. Já está lá no almoxarifado, viu? Aí você avisar o seu pessoal, quem possa interessar. E aí eu queria ver com você essa possibilidade de você dar uma cutucada, ver se a gente consegue receber esses atrasados. Hoje a dívida ainda está 2.700. Ver o que você pode nos ajudar. E eu peço desculpa, porque a semana passada foi feriado, não conseguimos entregar por causa do feriado. A indústria não nos entregou. Nós fizemos o pedido dia 12, ele chegou ontem o produto para nós, na mesma hora a gente chegou para Brasília e já está lá no almoxarifado. Eu te agradeço pela ajuda, peço desculpa pelos transtornos que tiveram aí nesse. Mas vamos ver se agora as coisas normalizam. Obrigado a você, um abraço. Outro abraço, Brandão. Nada mais do que nossa obrigação como empregado público e pelo meu compromisso. E, felizmente, cada dia vejo as providências jurídicas e estruturais do Centro Diabético, que será mais do que um instituto, será um hospital, e cumprimento a palavra dada e cumprida até agora, dia a dia, pela secretária municipal de saúde, Fátima Moé, a mim, ao doutor Auro Ludovico, o médico que vai fazer gratuitamente com sua equipe as cirurgias diabéticas, e também, inicialmente, o comprometimento do prefeito Iris Rezende. Portanto, finalmente começamos a acreditar e confiar neste compromisso que, segundo o Iris já disse ao vivo, e repetimos aqui várias vezes, foi o seu primeiro feito depois de eleito com a sociedade goianiense, não comigo, Cajuru, parlamentar, empregado público aqui na Câmara. Sobre recebimento, só lamento que a Prefeitura não esteja cumprindo os pagamentos com as empresas fornecedoras dos medicamentos para milhares de diabéticos. Não posso interferir, não tenho intermediação financeira em nada, graças a Deus, não é meu papel. Agora, aqui publicamente reclamar, protestar e criticar a Prefeitura por não estar cumprindo o que prometeu desde o dia 10 de março do mês passado, ou seja, pagar o atrasado a estas empresas, e isto eu faço com o maior
prazer, nada mais posso fazer e, repito, agradeço a sensibilidade humana dos empresários que não falharam no comprometimento comigo, naquilo que combinaram comigo, cumpriram a palavra. Houve o feriado da última sexta-feira e hoje já ao dispor dos milhares de diabéticos as insulinas. Ainda no Cajuru Responde rapidamente, que eu não gosto de abordar esse assunto, mas quero a compreensão dos senhores, das senhoras e dos jovens. Eu não tenho culpa, o que eu vou fazer? Estão promovendo pesquisas em 30 cidades do estado de Goiás. Aí vem todo domingo um jornal em especial, o Opção, que é muito bem informado, por sinal, e traz o quê? Mostra aí. A Lúcia Vânia e o Wilder de Moraes brigando por vagas no Senado. Aí a notícia diz o quê? A notícia diz que Marconi e Cajuru são os mais cotados para o Senado. Enfim, não existe isso, eu não estou preocupado com isso, o meu trabalho é Goiânia, é focado aqui, tenho 2 anos de mandato, conforme eu prometi, registrei em cartório, e quem votou em mim, votou sabendo que eu ficaria aqui 2 anos. Tenho sim um projeto político nacional para representar o Goiás, agora não é hora de falar e não vou falar, não dou entrevista, todo mundo que me liga sabe, o próprio jornal que publicou de novo esta matéria, o outro jornalista, o Divino Olávio, que trouxe uma pesquisa encomendada pelo próprio governador Marconi Perillo, quis entrevista e eu não dei, e não vou dar e não vou falar. Agora, isto incomoda poderosos. E aí ficam provocando como? Provocam e provocados, ação-reação. O que eles fazem? Mandam me xingar nas redes sociais. Enfim, querem criar factoides contra mim em função do resultado dessa pesquisa. Que culpa eu tenho? Se você é pesquisado e diz que hoje votaria no Cajuru como senador ou como deputado federal, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um tiro na sua cabeça? Eu vou colocar um revólver na sua cabeça e falar, não vote em mim? É um desejo seu, pronto, acabou. Agora eu não quero discutir esse assunto, morreu, Cajuru elogia agora. Dois elogios, o primeiro a Andréa Zeredo, presidente da Câmara, finalmente atendeu o meu pedido, agradeço o presidente, e nos ofereceu uma auditoria externa para um trabalho rigoroso e independente na CPI que investiga os 9 anos de administração à frente da Prefeitura Municipal de Goiânia, de Iris Rezende e Paulo Garcia. Portanto, teremos a partir de amanhã esta auditoria externa. Amanhã é dia de CPI, 2h30 da tarde, dos 9 anos de Iris e Paulo, e a presença é esperadíssima do ex-secretário de Planejamento e Habitação, o Sebastião Ferreira Leite, o conhecido Juruna, que não queria comparecer. Me parece que amanhã ele vem, até porque, se não quiser, aí terá que comparecer de qualquer maneira com polícia, entenderam? Com polícia, aí não tem como escapar. Espero que ele venha, não tenho nada contra a pessoa dele, farei questionamentos a ele, como faço a qualquer um convocado na CPI, onde sou o relator, e nas demais CPIs que participo como colaborador. Também, por favor, registre o Felisberto Tavares, atual secretário da Secretaria Municipal de Trânsito. Cumprimento a sua ação hoje ao me telefonar. O vereador Cabo Sena veio e deu o telefone. Cajuru, o Felisberto ligou aqui no meu telefone e quer falar com você durante a sessão no plenário. E ele garantiu a mim, Cajuru, a Câmara não será desrespeitada de forma alguma, Cajuru. A Câmara é quem vai discutir primeiro a regularização da Uber, a questão dos taxistas, as condições, direitos e deveres iguais para ambas as classes, e depois sim que o prefeito terá o direito de regularizar o decreto e de dar a sua posição final, sancionando ou não aquilo que a Câmara inicialmente tem o direito de legislar e de discutir aqui. Tomara que o Felisberto Tavares tenha razão e que o prefeito Iris não nos agoela abaixo apresente esta surpresa. E agora, apoio nacional, desde a imprensa até a justiça. SOS Araguaia. Meu Araguaia, suas areias cobriram meus
was the